Agora convidamos o palestrante Tiago Sintressado para proferir a sua palestra. Bom dia a todos. Eu cumprimento inicialmente o Dr. Sidney pelas belas palavras, uma verdadeira aula tivemos aqui, direito de família, como devemos proceder no nosso dia a dia profissional. Cumprimento o caro amigo Luciano, presidente da AGE Mineira, que, não obstante fundada em novembro do ano passado, já se encontra com atividades em boa parte do estado, de um modo bastante dinâmico, atuante. Vejo aqui a Carita de Uberlândia, que também realizou um evento ano passado na Universidade Federal de Uberlândia, inaugurou ali um núcleo também da AGE, nossos cumprimentos. E ao caro Washington, que juntamente com o Richard e tantos outros aqui de Uberaba estão idealizando o núcleo da AGE de Minas nessa cidade. Para mim é uma grande alegria estar nesta manhã de sábado nesta cidade, e eu abro um parênteses para inicialmente falar, ainda que de modo breve, um pouco sobre o movimento jurídico espírita, portanto, uma fala institucional. Esse movimento não se inicia agora, e há mais de uma década ele teve os seus primeiros germes. Podemos dizer aqui, no ano de 2000, com a fundação da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Em 2001, nós temos, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Espírito Santo, a fundação das primeiras AGEs, Associações Jurídico-Espíritas, com a participação de qualquer operador do direito. Em 2002, próximo daqui, na nossa terra natal, em Franca, juntamente com outros amigos, fundávamos ali o Grupo Espírita de Estudos Jurídicos Professor Fernando Ortiz, em homenagem a uma obra deste cubano, antropólogo cubano, que foi aluno de César Lombroso em Turim, na Itália, uma magnífica obra denominada A Filosofia Penal dos Espíritas. E eu sempre gosto de dizer, quando falo dessa obra, publicada pela editora LAC, que a melhor frase dela é a que se inicia, que é: não sou espírita, ponto. E por aí vai. Esse grupo se iniciou em 2002, reunindo-se uma vez ao mês, aos sábados, para a nossa satisfação, contando com a presença do Washington, que após o curso de especialização na Universidade de Franca, rapidamente corria para acompanhar ali os estudos. E em 2008 nós tivemos a fundação da Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. Em 2010 ocorreu o primeiro Congresso Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. Neste momento também surgem as AGEs do Distrito Federal, de Pernambuco, Mato Grosso do Sul. Hoje, neste dia de sábado, nós estamos tendo um evento promovido em Porto Velho pela AGE Rondônia,
com um colega do estado de São Paulo, ministrando a exposição. E esse movimento, ele, até porque estamos diante de um primeiro seminário jurídico espírita, ele não é um movimento que se pretenda ser absolutamente autônomo e independente no contexto de movimento espírita. Ele é um movimento que caminha ao lado e de mãos dadas com o movimento federativo, coordenado pela Federação Espírita Brasileira, com as federativas estaduais, e além do escopo de almejar o aprimoramento intelecto-moral dos espíritas operadores do direito e demais interessados em geral, ele também tem uma finalidade prática de fornecer um apoio jurídico às casas espíritas. Essa é uma outra vertente importante que se diga deste movimento. Qual a contribuição que nós, espíritas, operadores do direito, possamos dar ao movimento federativo, ao centro espírita, em questões simples, desde uma organização do estatuto, resolução de algumas questões de natureza tributária, trabalhista, enfim, quaisquer que sejam elas ligadas ao direito. E esse vínculo direito-espiritismo, ele extrapola os mundos do movimento espírita. Hoje, nesse semestre, nós temos, coordenado pelo professor Miguel Reale Júnior, já citado, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, uma disciplina no curso de pós-graduação, na matéria de Direito Penal, no âmbito de mestrado e doutorado, que se intitula Direito Penal e Religião. E nesse semestre, essa disciplina ela está sendo ministrada pelo professor Miguel Reale, juntamente com a professora Janaína Pascoal. Ela é dividida em 4 módulos. O primeiro tratado se refere à Idade Média e à religião. O segundo módulo sobre a liberdade religiosa e numa perspectiva constitucional. O terceiro módulo sobre tolerância e liberdade religiosa. E esse curso, nesse semestre, se encerra com um capítulo sobre espiritismo e direito penal. Portanto, ao contrário de algum tempo atrás, em que havia um grande constrangimento em se dizer espírita, sou filho de espíritas, e sei das dificuldades em que essa geração passou em assumir, às vezes, a condição de espírita, hoje não há por que se temer isso, não há por que se deixar de discutir direito e espiritismo em qualquer fórum, em qualquer local, numa associação comercial, numa universidade pública ou privada, ao tempo em que o espiritismo está nas redes de cinema, adentra as nossas casas pelas telenovelas, enfim. Neste contexto, afigura-me um verdadeiro dever do espírita e um direito da sociedade como um todo, de espíritas ou não espíritas, ter acesso a esse conteúdo doutrinário. Portanto, fechando o parêntese nessa fala institucional, na condição atual de estar na presidência da Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo e também na brasileira, que ainda se inaugura numa fase bastante embrionária, mas é uma grata satisfação estar participando desse primeiro seminário jurídico espírita de Uberaba. Em Minas, nós já temos sementes em Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, enfim, Belo Horizonte, com um grupo de estudos funcionando na Universidade Federal de Minas Gerais. Num período tão curto, nós já podemos constatar a pujança de vocês, mineiros. Então, ficam aqui também os meus cumprimentos e os meus parabéns. Entrando na nossa fala, Justiça e Direito na obra de Chico Xavier. Ao tempo em que é uma alegria imensa falar sobre direito e justiça na obra de Chico, na sua terra,
também nos dá uma responsabilidade maior, porque tememos falar algo que não é novidade para ninguém e que vocês talvez saibam muito mais do que nós. Mas a nossa ideia, de fato, não é trazer nenhuma novidade, mas jogar luzes, destacar alguns pontos que, às vezes, numa leitura precipitada ou numa leitura sem esse foco preciso, que é focar exatamente o direito e a justiça na obra de Chico, isso passa-nos desapercebido. Portanto, o desafio está lançado e vamos tentar agora fazer aí uma viagem na obra magnífica de Chico. E a primeira indagação, de quem é a obra? A obra é de Chico ou a obra é de Emmanuel? E essa resposta, e aliás, todo o nosso estudo, nós vamos ter como fonte a obra de Chico por meio de Emmanuel. E na introdução do Consolador, em 8 de março de 1940, nós temos a seguinte assertiva: as questões apresentadas foram as mais diversas e numerosas. Todos os componentes do grupo, bem como outros amigos espiritistas de diferentes pontos, cooperaram no acervo das perguntas, ora manifestando as suas necessidades de esclarecimento íntimo no estudo do Evangelho, ora interessados em assuntos novos que as respostas de Emmanuel suscitavam. Em seguida, o autor espiritual, e aqui registramos essa afirmação, o autor espiritual selecionou as questões, deu-lhes uma ordem, catalogou-as em cada assunto particularizado e eis aí o novo livro. Portanto, a própria obra nos dá a resposta. Nós temos Chico na condição de instrumento, na condição de elemento essencial à construção desse acervo doutrinário, mas temos aí o papel imprescindível, substancial, do autor espiritual, selecionando as questões, dando norte e efetivamente dando ali todo o conteúdo intelectual deste trabalho. E quem foi Emmanuel? No livro Há 2000 anos, obra que foi elaborada de 24 de outubro de 1938 a 9 de fevereiro de 39, portanto, cerca de 4 meses, nós temos em setembro de 38, portanto, cerca de 1 mês e meio, que antecede ao início da elaboração da obra Há 2000 anos, na introdução, a seguinte afirmação de Emmanuel: algum dia, se Deus mo permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. E aqui nós temos uma manifestação de vontade, uma intenção do próprio Emmanuel de falar de si próprio. E de falar numa condição especial, sobretudo para nós, que é a de um, dito por ele, orgulhoso patrício Públio Lentulus, nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. E esse é o trabalho que se dá a Emmanuel, sobretudo, nesta obra, de encarar a si próprio. E na introdução desta obra, em janeiro de 39, nós temos as seguintes palavras ditas por ele: diante de meus pobres olhos desenha-se a velha Roma dos meus pesares e das minhas quedas dolorosas. Portanto, este é o ambiente em que se situa Emmanuel na obra Há 2000 anos, retratando um momento reencarnatório essencialmente vinculado ao direito, à política e ao poder. Sinto-me ainda envolto nas misérias de minhas fraquezas e contemplo os monumentos das vaidades humanas. Expressões políticas, variando nas suas características de liberdade e de força, detentores da autoridade e do poder, senhores da fortuna e da inteligência, grandezas efêmeras que perduram apenas por um dia fugaz.
tronos e púrpuras, mantos preciosos das honrarias terrestres, togas da falha justiça humana, parlamentos e decretos supostos irrevogáveis. Portanto, aí está o ambiente em que viveu Emmanuel a essa época. E retrata nesta obra quem foi Públio Lentulus. Públio Lentulus Cornélius, homem ainda moço, exercia no Senado funções legislativas e judiciais, de acordo com os direitos que lhe competiam, como descendente de antiga família de senadores e cônsules da República. Portanto, Emmanuel, na condição de Públio Lentulus, num grau maior ou menor, foi um operador do direito. Foi um jurista. E, muitas vezes, esse detalhe, e que não é pouco, trata-se de um aspecto da personalidade de Emmanuel, culminou em boa parte da obra produzida por Chico Xavier. Daí essa umbilical relação entre direito, justiça e a obra de Emmanuel. Logo nos primeiros capítulos de Há 2000 anos, num diálogo entre Públio Lentulus e um amigo, já um pouco mais velho, ele passa ali diante de uma situação difícil com a filha, a relatar um sonho que tivera há alguns dias para o seu amigo. E neste sonho ele dizia o seguinte: o que mais me humilhava nessas visões do passado culposo, como se a minha personalidade atual se vergonhasse de semelhantes reminiscências, é que me prevalecia da autoridade e do poder para, aproveitando da situação, exercer as mais acerbas vinganças contra inimigos pessoais, contra quem expedia ordens de prisão sob as mais terríveis acusações. E ali tentava, por meio desse sonho que efetivamente tivera, encontrar uma resposta para aquela situação de sofrimento que vivia naquele instante, em razão da doença pela qual passava a filha. E ao meu coração desalmado, continua ele, não bastava o recolhimento dos inimigos aos calabouços infectos, com a consequente separação dos afetos mais caros e mais doces da família. Ordenei a execução de muitos na escuridão da noite, acrescentando a circunstância de que a muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos na minha presença, contemplando-lhes os tormentos com a frieza brutal das vinditas cruéis. Imaginem a dificuldade de Emmanuel, por ocasião da elaboração desta obra, enfrentando a si próprio, especialmente, este ambiente vinculado a mandos e desmandos, a poder, a autoridade, desrespeito a direitos universais caros a todos nós. Mas esta coragem, ela tem o seu significado, e na introdução da obra Justiça Divina, uma obra fininha, e que às vezes nós também, ligados ao direito, não damos o valor adequado a esta obra, que o próprio título já traz o seu conteúdo, Justiça Divina. Emmanuel fala o seguinte: todos concordamos em que Allan Kardec é o apóstolo da renovação humana, cabendo-nos o dever de dar-lhe expressão funcional aos ensinos, com a obrigação de repartir-lhe a mensagem de luz entre os companheiros da humanidade. Portanto, ao dizer isso, Emmanuel está se colocando na função de um jurista, de um operador do direito. Porque talvez a principal função de cada operador do direito é a de realizar a atividade de interpretação.
e uma interpretação voltada a dar funcionalidade ao direito, a dar um aspecto prático ao direito. Isso tem que necessariamente reverter em solução de casos concretos. O direito, na teoria, ele é muito bonito, mas ele precisa repercutir. Ele é feito para repercutir no campo prático. Daí, portanto, Emmanuel se coloca como um jurista do Cristo. Se Kardec é o apóstolo da renovação humana, Emmanuel é um jurista do Cristo, porque procura dar uma interpretação funcional a esses ensinamentos. Pode voltar. Bom, a obra O Consolador. A simples análise da estrutura, a sistematização desta obra, O Consolador, já nos evidencia que cerca de 80% dessa obra é vinculada ao direito. Cerca de 80% dessa obra é vinculada ao direito. Ela se divide em 3 partes: ciência, filosofia e religião. A primeira parte, quando ele trata de ciência, o espiritismo e a necessidade da ciência. O direito é uma ciência, um ramo das ciências sociais, portanto, aí a ligação desta obra com o direito. Dentro desta parte, quando ele trata de sociologia, um capítulo específico, ele traz os seguintes subitens: pátrias, direito internacional; desigualdade, direito social; conceito de igualdade absoluta; questões proletárias; o Estado e as classes armadas, um pouco aí de direito constitucional; espiritismo e sociologia; os espíritas e a política; racismo; não matarás; não julgueis. Um capítulo, um subitem dentro desse capítulo intitulado Processos Criminais; responsabilidade nos cargos públicos; renúncia evangélica; movimento feminista, uma obra da década de 40 falando sobre movimento feminista; inquietação moderna. Dentro de ciências aplicadas, fala de eutanásia, bioética, um outro assunto vinculado ao direito penal, às ciências médicas, que está inclusive na ordem do dia. Na segunda parte, trata de filosofia, interpretação da filosofia. E como já disse, talvez um dos principais pontos da ciência do direito é a filosofia do direito, que é a que nos dá bagagem para interpretar, para buscar o justo, sempre. Nesta segunda parte, ele trata de meio ambiente, vibrações do bem e do mal, determinismo e livre-arbítrio, liberdade do íntimo, o bem e o mal, determinação absoluta, vigilância sobre a liberdade. Portanto, verificamos diversos pontos que são, essencialmente, lições sobre direito, sobre justiça. Portanto, uma obra que é uma fonte obrigatória de reflexões de nós, espíritas operadores do direito, e, de uma certa maneira, de toda a sociedade, porque o direito ele é feito para regulamentar a vida dos homens. O direito, os códigos, em tese, eles são destinados a todo e qualquer cidadão. E trata, nesta segunda parte, de afeição. E afeição nós iremos discorrer um pouco mais, com um pouco mais de calma sobre isso, mas já foi nos dito hoje, sobre a alienação parental. O valor que está subjacente a isso é a afeição. É o direito reconhecendo a afeição essencialmente como um valor jurídico. E dentro deste capítulo, a afeição, ele trata, se antecedendo no tempo, se antecedendo há mais de 60 anos em relação à ciência do direito, ele trata do Instituto da Família, famílias espirituais, afinidade no plano invisível. Trata ainda do dever dos cônjuges, obrigações das mães, filhos incorrigíveis, ação dos pais na terra. Fala sobre trabalho. Dentro de realização, ele fala sobre decretos humanos. Improvação, lei das provas. Lei. Na terceira parte, fala sobre religião, fazendo aí o vínculo da religião em face da ciência e da filosofia. Pois bem,
Dentro desta análise sistemática, nós podemos fazer agora uma outra divisão, na tentativa de sistematizar o assunto, que é estabelecer algumas divisões conforme alguns ramos do direito. Dentre eles, direito penal, direito de família, direito constitucional, direito administrativo e direito processual. Bom, iniciando com o direito penal. E é interessante nós percebermos quão é vasta a contribuição de Emmanuel nessa seara. Seja para o operador do direito, seja para o cidadão em geral, seja para aqueles que de alguma maneira estão vinculados a esse aspecto do direito. E na questão 64 desta obra, O Consolador, há a seguinte indagação. E sempre é interessante, quando nós vamos estudar Emmanuel, verificarmos palavra por palavra. Começarmos a dar atenção ao vocabulário por ele utilizado. Até para verificarmos que realmente estamos diante, se não bastasse da sua própria referência na condição de um ex-senador romano, a terminologia utilizada por ele, por si só, já revela que se trata de um operador do direito, diferentemente de quando vamos estudar, por exemplo, as obras de André Luiz. E tudo emanada por um mesmo espírito aqui na Terra. Então é muito interessante, quando analisamos a estrutura da obra de Emmanuel, que nos detemos com bastante precisão em relação ao vocabulário por ele utilizado. E prestem atenção nessa pergunta. Em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se o voto condenatório em concordância com o processo crime ou absolver o réu em obediência ao não julgueis. Aqui já nos permite uma reflexão para um seminário de um dia. Então, em face da lei dos homens, diante de um processo criminal, um processo penal, deve-se dar o voto condenatório em concordância com o processo crime ou absolver o réu em obediência ao mandamento não julgueis. Volta um pouquinho, Luciana. Pode passar. Na esfera, e aí ele nos diz nesta obra, na esfera de nossas experiências, consideramos que à frente dos processos humanos, ainda quando as suas peças sejam condenatórias, aqui palavras de Emmanuel, peças, né? Uma terminologia eminentemente jurídica, ainda quando as suas peças sejam condenatórias, deve-se recordar a figura do Cristo junto da pecadora apedrejada, pois que Jesus estava também perante um júri. Então, esta passagem do Cristo, Emmanuel a assemelha como um verdadeiro júri. E o Cristo ali, diante de alguém que estava sendo acusado e, ao mesmo tempo, diante de inúmeros jurados. E este é o cenário que nós nos devemos comportar quando diante de um processo criminal. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a sentença que deveria lembrar sempre a nossa situação comum de espíritos decaídos. E certamente Emmanuel fala isso com bastante sinceridade, por conta daquele passado que ele mesmo retrata na obra há 2000 anos, para não condenar esse ou aquele dos nossos semelhantes. Vai e não peques mais, deve ser a nossa norma de conduta dentro do próprio coração, afastando-se a erva do mal que nele vicege. Ainda que tenhamos que prolatar um decreto condenatório, seja na condição de operador do direito
ou seja, na condição de um cidadão efetuando um julgamento individual ou perante terceiros em relação a esse ou aquele caso concreto, indica-nos Emmanuel que essa deve ser a nossa postura. Ainda no Consolador, assevera que nos processos públicos, a autoridade judiciária, como pela integrante da máquina do Estado no desempenho de suas funções especializadas, deve saber onde se encontra o recurso conveniente para o corretivo ou para a reeducação do organismo social. Ou seja, no momento de estabelecer ali uma pena, uma consequência, esse deve ser o norte. Essa deve ser a busca. Mobilizando nesse mistério os valores de sua experiência e de suas responsabilidades. Individualmente, então na primeira parte ele fala de qual deve ser a postura em relação à posição diante de um processo. Individualmente, porém, busquemos aprender se podemos julgar alguma coisa, se temos efetiva condição de fazer um julgamento em relação a terceiros no plano individual, seja ou não operador do direito. Julguemo-nos sempre, em primeiro lugar, como o irmão mais próximo daquele a quem se atribui um crime ou uma falta, a fim de estarmos acordes com aquele que é a luz dos nossos corações. E daí já nos dá um indicativo de caráter prático. Quando estamos diante de um processo, devemos, naquele caso concreto, emitir uma condenação ou uma absolvição, mas o mais importante é que o nosso coração, em relação àquela pessoa que está envolvida, atue de um modo o mais fraterno possível, considerando que estamos diante de um irmão que, assim como nós, que assim como Emmanuel, tem e teve diversos erros no pretérito. Ainda assevera-nos Emmanuel, nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que antes de nós saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos transviados. Às vezes, diante de um processo, um parente que está passando por essa situação, um familiar, ou nós ali na condição de partes, de operador do direito, quando chega este momento, superada todo o trabalho, toda a parte que cabe a cada um naquele contexto, entramos num processo de ansiedade, de angústia, em querer saber qual será, ou qual deve ser, já querendo dar um indicativo, a posição definitiva daquele caso concreto. E aí nos dá Emmanuel também este indicativo, que no momento deste julgamento, que entreguemos os processos a Deus. E é evidente que aqui cabe interpretação para várias outras situações, mas nos limitamos a este foco do nosso trabalho. Que antes de nós saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos transviados. Na obra Vinha de Luz, num capítulo que se intitula Resistência ao Mal, e aqui também nós ilustramos o vastíssimo conteúdo de princípios jurídicos, éticos, que contemplam essas obras, Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso. Cada capítulo, via de regra de uma página e meia, dessas obras, é um arcabouço inesgotável de ensinamento ético, jurídico, espírita cristão. E aqui neste capítulo Resistência ao Mal,
Emmanuel nos diz que o bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Nós temos hoje a faceta no mundo do direito penal da criminalidade organizada e que, numa certa medida, nos chama a atenção e nos agrada, que é, para alcançar aquele poderio, o nível de organização desses irmãos. Um nível de comprometimento, por incrível que pareça, com essa causa, que ainda que não seja nobre, essa atitude é digna de, não vou dizer de elogio, mas de atenção, de observação. E que se nós tivéssemos essa mesma organização, essa mesma vinculação, essa mesma cumplicidade, esse mesmo comprometimento para o bem, com certeza nós produziríamos frutos imensuráveis. E é isso que nos fala essa mensagem. Diante do crime, a receita, o antídoto é o bem, mas não o bem que se omite, que cala, mas um bem enérgico, um bem ativo, um bem que se articula, um bem que não tem receio em se organizar em favor deste objetivo, em favor desta causa. E é isso que nos traz Emmanuel com esses dois parágrafos. Um bem que seja ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em relação ao agressor, qual deve ser a postura? Qual que é a mensagem que nos traz a obra de Chico, por meio de Emmanuel, em relação ao agressor? Cada conta exige resgate proporcional aos débitos assumidos. Um outro princípio, que é um princípio contemporâneo do direito penal, embora não seja novo, existe desde a Grécia Antiga, que é o princípio da proporcionalidade, mas é um direito caro, valoroso, estudado na ordem do dia nas principais universidades do nosso país e do mundo, que é o princípio da proporcionalidade. Cada conta exige resgate proporcional aos débitos assumidos. Vale dizer, para cada débito assumido, o seu respectivo resgate, mantendo-se uma simetria, uma relação simétrica de proporção. Mas observemos o final da frase. Com o remorso de quebra. Ou seja, a gente não sabe o que é pior, né? Se é essa quitação proporcional aos débitos assumidos ou é esse remorso de quebra, que é aquela esfera individual de cada um que permite que o direito penal se autorrealize no âmbito de quem infringe a lei, seja a lei humana ou seja a lei divina. Não sabemos quando e de que forma, mas aí está uma regra de ouro que nos é contemplada na obra Justiça Divina, no capítulo Os Sentenciados. Em relação ao ofendido, qual é o parâmetro, qual é o paradigma? Assim, pois, à frente do irmão que te golpeia, recolhe-te em silêncio e esquece todo o mal. Recolhe-te em silêncio e esquece todo o mal. E esta segunda parte da frase é de uma profundidade incrível. Não precisas indicá-lo a esse ou àquele castigo. E às vezes, quando estamos na condição de vítima, temos essa pretensão, essa preocupação. Fulano deve cumprir tal pena, tem que ser de tantos anos, tem que ser assim, assado. Não precisas indicá-lo a esse ou àquele castigo.
perante a barra dos tribunais, porque o maior sistema de punição já está dentro dele. Bom, superado o direito penal, vamos avançar aí um pouco para o direito de família. E aqui, se o direito penal, às vezes nós vamos falar de direito penal, né, dá a impressão que a gente está falando de um universo que não nos é próximo ou que não nos pertence, mas eu sempre gosto de dizer que o direito, nós podemos ser réu no dia de amanhã, algum parente, algum amigo, enfim. Agora, no direito de família, aqui eu acho que é quase que uma unanimidade, né, que o direito está muito mais próximo de nós, né? Aliás, esses problemas ocorrem em todas e quaisquer famílias. E na questão 189 da obra O Consolador, nós temos a seguinte reflexão sobre o papel da mãe. E vale aqui, né, ainda mais essa reflexão neste final de semana, quando comemoramos o Dia das Mães. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Desde a infância deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Desde os primeiros anos deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade. E aqui nós vemos a relevância desse ensinamento nesse contexto atual em que vivemos, rodeado pelas inovações tecnológicas, pelo mundo virtual, pelo mundo da internet. E aqui vale mais ainda esta afirmação desse abismo da liberdade, porque nós não detemos ainda conta da dimensão desse mundo virtual e dos cuidados que nós, na condição de pais, temos que ter para com ele, sobretudo quando lidamos com os nossos filhos, com crianças que traquejam muito melhor do que nós nesta seara. Seara que passa uma ideia de que vale tudo, inclusive para nós operadores do direito, que se diga o uso e abuso do Facebook, de e-mails, dando-nos a impressão de que é uma seara imune. É uma seara que não há incidência do direito civil, do direito penal. Essa é a ideia que nos passa, muitas vezes, diante de afirmações que são colocadas por operadores do direito, inclusive, no manuseio de Facebooks, no envio de e-mails. Um local que é aberto ao público, que a publicidade é praticamente absoluta, e nós não, às vezes, damos a devida atenção para os cuidados, as cautelas que devemos ter para com esse mundo. Daí, a relevância dessa afirmação de Emmanuel, também para esse cenário atual, o que nos permite concluir da grandeza de seus ensinamentos, ministrados há mais de 60 anos. Portanto, desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e consertando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. E aqui, a meu ver, é a principal contribuição que Emmanuel dá para o direito de família, que é já aquela época ressaltar a importância e significado e alcance da afetividade para o direito de família. O que é uma descoberta atualíssima dos estudiosos de direito de família. Nós tivemos, salvo engano, a semana passada, a decisão da ministra Nancy Andrighi, do STJ, que foi fartamente divulgada e disseminada pela imprensa laica, pela imprensa jurídica, que foi aquela decisão que julgou uma ação de indenização cujo fundamento era o abandono afetivo do pai em relação ao filho. O objeto da ação, o ponto de discussão, era o abandono afetivo. E a ministra Nancy Andrighi, de modo lapidar, discorreu linhas e linhas, dizendo que a afetividade é sim um valor jurídico,
e que a lesão afetiva, muito mais às vezes do que uma lesão aparente, uma lesão material, provoca dano, sobretudo no espírito, na condição ainda de criança, como bem disse o amigo Dr. Sidney que nos antecedeu. E isso nada mais é do que a afetividade, como iremos ver, que Emmanuel nos fala há mais de 60 anos. E agora isto é uma descoberta para o direito de família, e não estou dizendo isso com tom de ironia ou crítica, que bom que isso esteja sendo valorizado neste momento. Mas é importante, sobretudo nós espíritas, reconhecermos a contribuição da obra de Chico para o direito. E a ministra Nancy Andrighi, que não é nenhuma propaganda, é um fato, é espírita. Isso também é importante nós dizermos para ressaltarmos a importância da presença, não de espíritas, mas de espíritos do bem, nos palcos públicos, nas posições de poder, de autoridade, para que possam bem cumprir estes encargos. Pois uma decisão dessa emanada do Superior Tribunal de Justiça, ela tem um efeito paradigmático que vincula praticamente todo o país, inaugura um novo caráter de interpretação e de aplicação de normas de direito de família, despertando consciências de operadores do direito que ainda às vezes ficam vinculados ao Código Civil de 1916 e na preocupação de querer resolver apenas o processo de modo formal, esquecem de que por trás de cada processo há vidas humanas, mais do que isso, há espíritos imortais. E esta é a principal contribuição da obra de Emmanuel, a meu ver, no direito de família. A invocação da afetividade como um valor jurídico, como um valor ético. E nos diz Emmanuel, sabemos que a justiça humana comina punições para os atos de pilhagem na esfera das realidades objetivas, considerando a respeitabilidade dos interesses alheios. No entanto, assevera Emmanuel, os legisladores terrestres perceberão igualmente um dia, talvez esse dia estejamos vivenciando na ordem contemporânea, que a justiça divina alcança também os contraveitores da lei do amor. Um pai que abandona um filho, um cônjuge que abandona um outro, sem qualquer justificativa, lesando de qualquer modo a moral. Um dia que a justiça divina alcança também os contraventores da lei do amor e determina se lhes instale nas consciências os reflexos do saque afetivo que perpetram contra os outros. Saque afetivo. Palavras de Emmanuel. Reencarnados que estaremos sempre, nesse sentido, até exonerar o próprio espírito das mutilações e conflitos auridos no clima da irreflexão, aprenderemos no corpo de nossas próprias manifestações ou no ambiente da vivência pessoal, através da penalogia sem cárcere aparente. Olha que figura interessante que nos invoca Emmanuel, e é ou não é um jurista que está nos dando aula? Através da penalogia sem cárcere aparente, que nunca lesaremos a outrem sem lesar a nós, independentemente da natureza dessa lesão. E certamente chegará um dia em que a ciência do direito concluirá que a lesão de natureza afetiva é muito mais grave que uma lesão de natureza material, porque o processo de cicatrização, de recuperação, via de regra, é mais doloroso, é mais árduo. E isso está na obra Vida e Sexo, no capítulo Compromisso Afetivo. Sobre casamento, dentro desse contexto de direito de família, a visão de Emmanuel sobre o direito de família. O casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo no limiar, em flores de alegria e esperança,
aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Com ele, o progresso ganha novos horizontes e a lei do renascimento atinge os fins para os quais se encaminha. Isto está no capítulo em que trata do divórcio, também na obra Vida e Sexo, que é o paradigma de direito de família na obra de Chico Xavier. Compelidos muita vez às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado a sofrimento indébito, se valha do divórcio, por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras, que lhes complicariam ainda mais o destino. E ainda hoje nós temos, às vezes, e é natural, dificuldade de lidarmos com esta questão, seja no ambiente de trabalho, seja no atendimento fraterno na casa espírita, quando estamos diante de conflitos domésticos. Qual é a posição da doutrina espírita sobre o divórcio? Ainda isso, embora de uma certa maneira muito claro, mas causa ali, sobretudo para quem está vivenciando esses conflitos, uma dificuldade. Mas a doutrina é contra o divórcio, isso pega mal, enfim. E vejamos com bastante clareza que é mais louvável que se separe agora do que se aguce situações que podem culminar para o suicídio, homicídio ou outras lesões cujo processo de recuperação e de comprometimento são bem mais graves. Nesses lances da experiência, surge a separação à maneira de bênção necessária, e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência, e mais uma vez aqui esse sistema divino, jurídico de autocomposição e ao mesmo tempo de autorrealização. O apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito, acolhendo ou não nova companhia para a jornada humana. Mas dando indicativo de que nem sempre a conciliação é possível. A conciliação é um meio adequado, a composição, mas nem sempre ela é possível. Às vezes nós não conseguimos conciliar, mas que haja uma composição, que foi o que o Dr. Sidney disse, que haja ali, que cada um abra uma parcela de ponto de vista pessoal, uma parcela de um direito, mas que, não obstante a separação, haja uma vivência digna, uma vivência baseada no respeito mútuo. Homoafetividade. Mas será que Emmanuel, há mais de 60 anos, sinalizou algo sobre a homoafetividade? E hoje, mais uma vez, nós temos aí a homoafetividade na ordem do dia do direito. Por quê? Por que na ordem do dia do direito? Porque está na ordem do dia das coisas. Está na ordem do dia da sociedade. Atualmente eu passo a semana em São Paulo e moro ao lado de um edifício em que há ali uma empresa de call center que funciona 24 horas. Não sei por qual razão, talvez porque as pessoas passam ali, enfim, é uma profissão que a pessoa não sai dali, mas é um fato que passando ali, e há vários, é uma empresa grande, a qualquer hora que você passar por ali, há pessoas de folga no intervalo que estão ali na calçada, uma banca, enfim, uma lanchonete ao lado. E quando eu passei a morar nesse local, e comecei a perceber ali com uma naturalidade, uma frequência muito grande, casais homoafetivos. E naquele momento de folga, se abraçando, se beijando. E eu confesso, e não tenho por que esconder isso, que num primeiro momento, aquilo nos causa uma situação de atrito. Não é indiferença, é uma situação de diferença. Nos incomoda. Mas justamente porque não é algo natural. Com o passar dos dias, passando ali
praticamente todos os dias e convivendo com aquela situação, hoje nós já conseguimos enxergar aquilo como algo que devemos respeitar. É uma situação de fato, é uma situação que ocorre e não há porquê dentro daqueles princípios que nos diz Emmanuel julgar. E vamos ver o que ele nos diz sobre isso num capítulo específico denominado Homossexualidade na obra Vida e Sexo. O mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres solicitando atenção e respeito em pé de igualdade. Vejam o que nos diz Emmanuel sobre essa situação. Milhões de homens e mulheres solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. E esse assunto também está na ordem do dia do direito de família, e o STJ, o STF já se posicionando em relação a dar efeitos jurídicos a essa situação de uniões homoafetivas. E vejam que aqui há um paradigma de Emmanuel, que oferta luz sobre essas situações. E é fácil nós falarmos, daqueles casais que estão ali ao lado de onde nós moramos e nós nos colocando na posição de terceiros. Mas por que não podemos estar nessa situação por meio de um filho, por meio de um primo, por meio de um amigo? E qual deve ser o nosso comportamento em relação a isso? E sobre este ponto, fiz este estudo numa cidade do interior do estado de São Paulo ano passado, em julho, e ao final da palestra, um local lotado, com cerca de 300 pessoas, duas senhoras me procuraram. Gostaria de falar com você. Falei, pois não. O que está vendo? Aquele ponto sobre homoafetividade resolveu o problema da minha vida. Eu fiquei sem entender. Falei, mas por quê? Eu estava com este conflito até hoje, porque não sabia como que a doutrina espírita lidava com isso. Porque descobri recentemente, era uma senhora que falava, que a minha filha, ela me revelou que é homossexual. E o meu maior conflito era saber se eu havia errado em algum ponto e se eu estaria de alguma maneira contrariando a doutrina espírita. Vejam, Emmanuel já nos diz isto de um modo bastante claro em relação ao respeito e à atenção que devemos ter diante dessas situações. E a ordem jurídica vem estabelecendo aí igualdade em relação a estes casos. Bom, nós já estamos caminhando para as conclusões. E no âmbito do direito constitucional, na questão 58 do Consolador, Emmanuel nos esclarece que na situação ou condição atual do mundo, justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais nas convenções políticas, bem como das classes armadas que os mantêm no orbe como institutos de ordem para a execução de provas individuais. Portanto, aí, dando validade a essa estrutura estatal que nós temos, a necessidade de se ter aí uma estrutura para regulamentar a vida em sociedade. No direito administrativo, e a ideia aqui é pensar alguns tópicos para evidenciar que Emmanuel fala praticamente sobre qualquer ramo do direito. Direito administrativo, aquele ramo que disciplina a atividade administrativa do Estado, no âmbito de suas relações com os indivíduos. O homem que guarda a responsabilidade nos cargos públicos da terra responde, no plano espiritual, pelas ordens que cumpre e faz cumprir. Também uma indagação que nos permite ficar aí. Temos um seminário de um dia só sobre isso. E nos responde, a responsabilidade de um cargo público pelas suas características morais é sempre mais importante que a concedida por Deus sobre um patrimônio material.
e havendo aí uma conformidade com a teoria do direito administrativo que se substancia na prevalência do interesse público sobre o privado. Daí a verdade que, na vida espiritual, o depositário do bem público responderá sempre pelas ordens expedidas pela sua autoridade nas tarefas da terra. Na questão 66, ainda sobre este tema, a fortuna e a autoridade humanas são também caminhos de experiência e provas. E o homem que as atirasse fora de si arbitrariamente procederia com a noção da irresponsabilidade, demonstrando o ensejo do progresso que a providência divina os colocou nas mãos, ressaltando a importância do exercício dos cargos públicos por parte daqueles que o exercem, no dever de bem cumprir essas tarefas. Todos os homens são usufrutuários dos bens divinos e os convocados ao trabalho de administração desses bens devem encarar a sua responsabilidade como problema dos mais sérios. Ainda sobre o direito administrativo, nos diz: renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões de vaidade, o homem cumprirá a ordenação evangélica e, sentindo a grandeza de Deus, único dispensador no patrimônio real da vida, será discípulo do Senhor em qualquer circunstância, por usar as suas possibilidades materiais e espirituais, sem os característicos envenenados do mundo, como intérprete sincero dos desígnios divinos para a felicidade de todos. Rapidamente aqui uma pincelada sobre o direito processual, e como eu disse, dá para nós encaixarmos a obra de Emmanuel em qualquer ramo do direito. Direito processual, para quem não é da área, é aquele que nos permite instrumentalizar o direito propriamente dito, classificado como direito material. É o meio através do qual postulamos e obtemos um resultado prático. E sobre isso, sobre este caráter instrumental do processo, que é uma outra concepção contemporânea do direito, se a candeia ilumina queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O caráter instrumental que devemos dar no nosso dia a dia, de caráter de ordem prática, e sendo verdadeiramente espíritas cristãos, aonde nós estejamos. Pode passar, Luciano? Portanto, uma síntese do pensamento de Emmanuel. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Ou seja, que façamos a nossa parte, que sejamos realmente instrumentos do bem, instrumentos do Cristo. E para finalizar, esta foi a mensagem que encontrei na obra de Emmanuel, que mais sintetiza o seu pensamento ético, jurídico, espírita. Prestem atenção em cada palavra, em cada possibilidade de interpretarmos isso na órbita do direito, diante da lei. Também é da obra Justiça Divina. O espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição da humanidade, depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural que compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Possuis o que deste, granjearás o que vens dando, conheces o que aprendeste, saberás o que estudas, encontraste o que buscavas, acharás o que procuras, obtiveste o que pediste, alcançarás o que almejas. És hoje o que fizeste contigo ontem, serás amanhã o que fazes contigo hoje. Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorante diante do aprimoramento e progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho.
Todos temos, assim, na vontade a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define em toda parte a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. A ele, Chico Xavier, nós devemos, com imensa gratidão, esse trabalho, essa fonte que, como vimos, é inesgotável de ensinamentos jurídicos. E, se André Luiz está para o movimento médico espírita, movimento esse que nós sempre nos espelhamos, que é o norte do movimento jurídico, porque existe há quase 60 anos. Movimento este de natureza médico, espírita, que se expandiu para além das fronteiras nacionais. Hoje temos, por uma querida amiga do Chico Xavier, que com ele conviveu, a doutora Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita Internacional. Se André Luiz é o patrono desse movimento, não temos dúvidas em afirmar que Emmanuel é o patrono do movimento jurídico espírita. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Agradecemos também ao Tiago Essado por essa palestra. É sempre uma honra poder ouvir essas palavras que ele profere com tanto sentimento e com tanto conhecimento. E convidamos agora o irmão Washington Luiz Gomes da Silva para que, antes de que abramos para perguntas, ele fale um pouco sobre a criação do grupo de estudos, né, daqui de Uberaba, e sobre os próximos eventos jurídicos espíritas. Bom dia, meus caros colegas aqui presentes. Primeiramente, a espiritualidade sempre nos passa, né, que a gente sempre pede bastante, mas esquece de agradecer. Quero agora essa oportunidade para estar agradecendo, que ninguém consegue fazer um evento sozinho, né? São várias pessoas envolvidas que nos ajudaram durante todo esse processo, né? Agradecer ao AB, por estar desde o primeiro momento aí, acampou a ideia, através do seu presidente, Dr. Helder, nos ajudou aí com a organização, os seus, né, os nossos colegas, né, funcionários que vieram aqui nos ajudar também, a CIU que cedeu o local para que fosse feita, né, esse evento, todas as casas espíritas, livrarias espíritas que acamparam a ideia, jornais espíritas que nos ajudaram a divulgar, a Aliança Municipal Espírita, né, toda a comunidade espírita de Uberaba que nos ajudou a divulgar, a trazer aqui hoje, né, essa mensagem para vocês. Agradecer também, né, a presença aí de vários professores universitários, agradecer aos diretores de curso que também abriram as portas das universidades para que pudéssemos fazer a divulgação. Agradecer vocês que estão aqui presentes, principalmente, nessa manhã de sábado, né, congregando aí com nós, todos esses ensinamentos, né, colegas aqui da seara do trabalho dia a dia, do fórum, colegas advogados, colegas aqui também da minha época de universidade, que formaram comigo, né,
Agradecer ao diretório acadêmico, né, da Uniub, que nos ajudou na divulgação, que está aqui hoje. Fico muito feliz de estar aí um comandante à frente do diretório, uma pessoa espiritualizada, né, que está nos ajudando. Eu fiz parte do diretório na época da universidade, tanto lutamos, né, para que estivesse ali um diretório ético, sem as amarras do passado, né, Gustavo? Tanto nós lutamos aí para difundir isso lá dentro da universidade, e hoje viemos aí o Dalo em boas mãos, né? Agradeço primeiramente ao nosso presidente, Luciano, da AGE Minas Gerais, por ter se deslocado de Barbacena, estar aqui conosco, né, ajudando a divulgar essa ideia. Agradecendo também a Cárita, que veio de Uberlândia, nos ajudar no cerimonial, ela que é secretária da AGE Minas. Agradecer o Dr. Cid em ter paciência comigo, pelas insistências, né, Dr. Cid, de estar convidando para a palestra, ia lá nos finais da tarde, ele me atendia no gabinete dele, e a gente sempre conversando, insistindo, e parece que valeu a pena, né? Uma ótima uma palestra, e acho que deu resultado, acho que todos nós saímos daqui enriquecidos com isso. Agradecer também ao Tiago, essa pessoa que eu conheci em 2003, em Franca, nesse grupo de estudos. Nessa época, é um trabalhador árduo aí na divulgação dessa ideia. Sai por todo o Brasil fazendo palestras, criando AGEs, criando grupos de estudos. É um lutador, é um batalhador e merece tudo isso que ele está galgando. Agradecer ele por ter, né, estar vindo lá de São Paulo aqui proferir essa palestra hoje maravilhosa para nós. Agradecer também todos os colegas aqui de cidades vizinhas que compareceram, que fizeram inscrições. Também teve, né, a colega nossa que veio ali de Lavras, né, um pouco distante, veio participar conosco. Também agradecer especialmente ao meu colega Richard, que desde o primeiro momento acampou a ideia, me ajudou a divulgar, ajudou no cerimonial, ajudou na organização. Esse agradecimento especial. E a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, nos ajudaram a divulgar, estão aqui hoje presentes. Eu queria passar a vocês algumas informações, né? A ideia inicial desse seminário era difundir essa ideia, essa discussão jurídico-espírita aqui em Uberaba. Que desde que eu conheci o grupo de estudos lá em Franca, eu queria trazer aqui para Uberaba e a gente sempre tentando organizar. Com a criação da AGE Minas, essa situação ficou mais fácil. Quando nós nos associamos, né, fica mais fácil de divulgar as ideias. Com isso, conseguimos aí trazer esse primeiro seminário para que possamos criar, igual já existe em várias cidades, Franca, Uberlândia e outras aí do país, um grupo de estudos aqui na cidade, né, mensal, do qual o nosso companheiro Joamar já está preparando aí nosso primeiro estudo, já está preparando também um local para que nós possamos fazer nessa reunião e também criar a nossa AGE local, certo? Nós temos aí o contato de vocês através do e-mail, né? Peço a quem fez inscrição hoje que deixe o e-mail junto com a inscrição, coloque o e-mail para que a gente possa divulgar e vocês tenham conhecimento, né, dos próximos eventos, das nossas reuniões, certo? Outra situação que eu passo a vocês é que o Tiago está trazendo aqui para nós o segundo Conjuresp, né, que é o Congresso Jurídico Espírita de São Paulo, que será realizado do dia 7 ao dia 9, né, Tiago, de junho. Tem alguns panfletos ali na mesa, né, quem tiver interesse pode estar entrando em contato, né, com o Tiago. E também ele está trazendo para nós aqui um livro editado pela ARGE São Paulo, que é da coordenação dele, né, está aí à venda para ajudar a divulgação da ARGE São Paulo. E ele, como coordenador do livro, estará aqui após o evento. Quem quiser pegar, né, um autógrafo, uma recomendação, ele estará aqui à disposição. Passo a vocês também que os certificados estará, após a palestra, disponível a vocês na saída. Quem for embora ou não queira pegar agora nesse momento, nós deixaremos também no OAB para, durante a semana, quem quiser passar lá
e pegar com a Lídia ou com qualquer outro companheiro nosso que esteja lá. Desde já, agradecemos, né, a presença de todos, os palestrantes, né, que se dispuseram a estar aqui, os nossos colegas da AGE. Espero que nós possamos, no futuro breve, estarmos reunidos novamente para discutir, né, essas questões jurídicas espíritas são tão importantes para o nosso dia a dia, como foi bem frisado nas duas palestras. E seria muito importante para Uberaba ter essa discussão, né? Essa cidade tão abençoada por ter tido Chico Xavier, e tão abençoada com vários centros espíritas, e o movimento espírita aqui realmente é muito forte, né? Quando você vai divulgar a ideia, a gente não tem tanto... É mais aceito, não tem tanta resistência, isso nos ajuda bastante.